Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para falar de Superman, o Homem de Aço, quadrinho escrito e desenhado pelo John Byrne, né? Então vamos lá galera, começando pelo enredo dessa HQ. O multiverso mudou para sempre após o épico evento da Crise nas Infinitas Terras. Onde uma vez havia um número incalculável de terras com muitas e diferentes versões do Superman, agora havia apenas uma Terra e um Homem de Aço. Esse foi o início de uma nova era para o Superman, com relações entre Clark Kent e seus amigos, sua família e seus inimigos reexaminados e voltados para o público moderno. Então, né, pessoal, essa HQ ela é basicamente a origem do Superman pós-crise, como diz aqui na sinopse, né? E ela veio lá junto com aquelas HQs do Batman 1, que foi escrito pelo Frank Miller, e da Mulher Maravilha, que foi escrito pelo George Pérez, né? Basicamente, cada um desses grandes escritores pegou algum personagem e coube ao John Byrne reformular o Superman, né? E é isso que a gente vai ter aqui. Basicamente, o Superman nos seus primeiros anos, né? Vai começar lá com Krypton sendo destruída, ele chegando na Terra, e aí o primeiro volume basicamente conta um pouco da infância e adolescência dele, né? Pra então, no final do primeiro volume, ele conseguiu o uniforme dele, que é bem interessante porque ele é costurado pela própria Martha Kent, né? Então isso é até bacana, assim, não é um grande spoiler porque é já no comecinho da trama, né? Mas é legal de ver isso, sabe? Essa relação deles, né? E aí vai contar várias aventuras dele, né? Cada volume é meio que uma parte da vida dele, do início ali, né? Então tem o volume que ele conhece a Lois Lane, tem o volume que ele conhece o Lex Luthor, o primeiro encontro dele com o Batman pós-crise. Então tem coisas bem bacanas, sabe? O quadrinho ele é muito bem escrito e principalmente muito bem desenhado, como vocês puderam ver aí no vídeo de fundo, né, quando eu tava lendo a sinopse. É muito boa, a arte do John Byrne é incrível, assim, eu gosto pra caramba mesmo, acho que é uma das melhores artes, assim, dos anos 80 ali, e eu acho que o traço dele fica muito bonito, o Superman, sabe? Ele consegue desenhar muito, assim, aquela imponência do herói, sabe? Isso é muito bacana, né? Então, quanto a isso, acho que vale já a HQ quase por isso, né? E assim, quando se trata do roteiro, o roteiro é bom. E primeiro, eu quero dizer assim que eu entendo a importância desse quadrinho, né? Porque na época, poxa, o cara revolucionou o Superman, né? Ele contou basicamente a origem definitiva do herói. Tanto que todas as outras origens, tipo, tudo bem, ele se inspirou na origem lá, né, do início dos quadrinhos do Superman, mas eu acho que ele conseguiu dar um estofo maior para ela, sabe? Todas as origens que vieram depois se inspiraram muito nessa daqui do Homem de Aço, sabe? E só que o problema disso é que se você já assistiu o desenho do Superman, se você já assistiu os filmes do Superman, você não vai ver nada de novo aqui, sabe? E eu confesso que isso me frustrou um pouco, porque eu fui com muitas expectativas, porque todo mundo fala muito bem desse quadrinho, muito bem mesmo. E aí eu fui esperando um bagulho assim sensacional, sabe? E o que eu recebi foi meio mais do mesmo. Eu entendo que na época não era assim, na época isso aqui foi revolucionário por ser diferente, né? Mas hoje em dia ela não é mais, então você tem que ir com uma expectativa assim bem moderada, sabe? E outra coisa que me frustrou é que todo mundo falava assim, não, no final da fase do John Byrne ele enfrenta o Zod, até que foi isso que foi pego lá no filme do Homem de Aço do Zack Snyder e tal, se baseou aqui, né? E aí eu achava que a fase de John Byrne seria isso aqui, que no último volume ele lutaria contra o Zod. E não, isso daí acontece realmente no final da fase. O John Byrne ficou anos na frente do título. Eu não lembro agora quantos volumes foram, mas por exemplo, tá saindo agora a saga do Superman. Eu sei que acho que essa confronto com o Zod ele deve acontecer lá pelo 10º volume, se não pra frente, sabe? Então isso foi bem. Fiquei bem chateado com isso, sabe? Mas, enfim, acontece, né? Então eu já tô avisando pra vocês que não tem isso aqui, né? Apesar de ter alguns encontros interessantes, como por exemplo o primeiro encontro dele com o Bizarro, que é legal de se ver, né? Eu gosto bastante do Bizarro como vilão do Superman, né? E, bom, a HQ ela é meio que fechada, pero no mútil, sabe? Porque ela termina com um final meio aberto, mostrando que o Superman vai se tornar aquele grande herói que a gente conhece, mas acaba aí, sabe? Então, que nem quando eu tava lendo a saga do Superman, por exemplo, eu tenho os dois volumes, né? Tanto esse aqui quanto o primeiro volume da saga do Superman, que infelizmente não tá aqui agora, mas se algum dia vocês quiserem, eu trago um vídeo mostrando, comparando as duas edições, né? Mas assim, tem basicamente o mesmo conteúdo, a diferença é só a história extra dessa daqui, né?
que eu já vou falar mais pra frente. Mas assim, então termina, e aí é um pouco estranho, porque eu peguei, por exemplo, o Superman, a saga do Superman volume 2 e ela não começa da onde essa aqui parou, sabe? Então é muito estranho, assim, tipo, começa do nada, o volume 2. E aí você fica tipo, tá, achei que ia ter uma continuidade de onde terminou essa daqui, né? Então isso é um pouco estranho. Eu acho que talvez mais pra frente seja abordado, mas já de cara não. Então dá pra ler só isso aqui tranquilo, sabe? Só tenha em mente que parece sim que vai ter um final que vai continuar numa próxima edição e não vai, na verdade, né? Mas tem outros pontos assim muito interessantes, por exemplo, como ele fala aqui, meio que atualizou até a própria figura da Lois Lane, né? Que eu pelo menos não conhecia ela como essa mulher tão empoderada quanto ela é nesse quadrinho, sabe? E eu achei isso muito legal mesmo, sabe? Mostrar que ela é uma mulher forte, que tipo, ela não precisa do Clark Kent nem nada do gênero, sabe? Ela não é uma mulher indefesa que precisa sempre do herói ajudando ela. Não, é totalmente o contrário, sabe? Então, isso é bem legal mesmo de ver na personagem, né? Também foi reformulado aqui o Lex Luthor, né? Onde ele deixou de ser tanto um cientista maluco e se tornou mais aquele cara magnata, né? Que controla tudo por baixo dos panos. Isso também é bem interessante de estar vendo nesse quadrinho, né? Assim como também a relação do Clark com a Martha e o pai dele, Jonathan Kent, são bem interessantes também, né? Então, assim, é um quadrinho que vai valer a leitura, né? Eu acho que vale a pena você ir atrás desse daqui. Eu até diria que é melhor você pegar a edição da Panini em vez dessa daqui, porque essa daqui normalmente tá meio cara. E assim, se você não tem frescura com capa dura, né? A outra é até melhor, porque ela é mais barata e, tipo assim, é aquele papel do formato saga, né? Então, ele, até as cores desse quadrinho, né? Que é um quadrinho bem colorido, como vocês podem estar dando uma olhada aqui, elas ficam melhores naquele papel até, sabe? Mas, enfim, a não ser que você queira muito a capa dura, aí você pega esse daqui, né? Lembrando que no Brasil a gente teve, acho que, 3 publicações, que foi uma da Mitos, que também é capa dura, essa daqui da Eagle Moss, e a da Panini, que foi lançada há uns 2 anos atrás, mas eu acho que você ainda encontra em alguns sites para comprar, se duvidar, até na Amazon, sabe? E, bom, antes de eu ir, só uma curiosidade também é que no encontro do Superman com o Batman, que é bem legal até de ler, era pra ter o vilão como Coringa, né? Só que deu algum problema de editorial lá, eles tiveram que trocar. E aí eles colocaram uma nova mulher no lugar, que é Maggie, alguma coisa. Eu não lembro o subtítulo dela, digamos assim. Mas é engraçado porque se você começa a observar na arte, você vê que eles só desenharam ela por cima do onde ficaria o Coringa. Então você vê até traços e trejeitos do Coringa dela. É muito engraçado, assim, quando você sabe dessa história, sabe? Então fica aí a curiosidade pra vocês, né? E como eu comentei, de história extra a gente tem Action Comics número 1, né? A primeira história de Superman. E até é interessante, porque lembra que eu falei lá no início da coleção, quando eu fui falar de Superman, o último filho, que tinha uma história que meio que ia se ligar com a Action Comics número 1? Então você pode ler aquela história e daí partir pra essa daqui, que se você tem, né, esses dois encadernados, que uma vai complementar a outra, e isso é bem bacana de estar vendo, né? Uma outra personagem também que tem um certo destaque aqui que eu não comentei, mas que eu acho interessante, que eu não conhecia muito, é a Lana Lang, sabe? Então aqui ela também é um pouco melhor explorada, e também na saga do Superman, né? Ah, e outra coisa, a vantagem de você pegar a saga do Superman volume 1, que é a que compila o Homem de Aço aqui, né? É que se você gostar das histórias, você pode continuar comprando a saga que vai acompanhar essa fase do John Byrne, né? Então é isso, pessoal. Se você realmente gosta do Superman, vale a pena ir atrás, sabe? Eu acho que é um negócio que você vai querer ter na coleção. Só não vai esperando algo assim tão diferente, tão fora da curva, sabe? Que é bem aquele feijão com arroz. Mas se você ler com a mentalidade da época, de que isso aqui foi revolucionário, talvez você vá adorar, sabe? Então é isso, pessoal. Deixa o like aí no vídeo, né, pra ajudar a subir nesse YouTube. Se inscreve no canal também, que isso daí é muito importante, né, galera? Deixa nos comentários o que você acha dessa história, se você também se frustrou um pouco ou se você acha ela muito boa. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima e fui!